Olá pessoal, meu instrutor Henrique falando para vocês. Hoje nós vamos falar de NR32, Segurança e Saúde em Serviços de Saúde. No Brasil, os acidentes de trabalho, o adoecimento e o absentimento entre profissionais da saúde despertaram a atenção do Ministério do Trabalho e Emprego, que, entendendo as várias solicitações das entidades que representam as diversas categorias de trabalhadores da saúde, inseriu na legislação brasileira, em 2005, a norma regulamentadora NR32, Segurança e Saúde no Trabalho nos Estabelecimentos de Saúde. Entende-se por serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação da assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. A segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são adotados visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. No caso da NR32, que visa os serviços de saúde, onde a exposição com riscos biológicos, químicos e acidentes ergonômicos é aplicada. O PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele dispõe do seguinte: identificação dos riscos biológicos, fontes de exposição e reservatórios, vias de transmissão e de entrada, transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente, persistência do agente no ambiente, ser reavaliado uma vez ao ano ou sempre que tiver alguma alteração. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele trata do reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, localização da área de risco, identificação nominal dos trabalhadores, como função, local de atividade, riscos, vigilância médica, programação de vacinação. Aqui nós temos algumas fotinhas de alguns tipos, de agentes biológicos. As instituições hospitalares prestam serviço específico à população em geral, variedade de ações que expõem seus trabalhadores. Destaca-se a exposição a doenças infecciosas, contato direto com o paciente ou artigos e equipamentos contaminados com material orgânico. Então, todo trabalhador da área da saúde ou que está inserido dentro dessa área, ele corre o risco de contaminação. Por exemplo, no caso de hoje, da recepcionista ao médico, pode chegar um paciente com Covid, ou chegou, hoje está um pouco mais restrito, ou chegou, antes chegava e, eu quero me consultar porque eu estou sentindo gripe, alguma coisa assim, eu estou me sentindo mal, e ninguém estava protegido. Os recepcionistas, no caso, eram o primeiro a ter esse contato. Hoje em dia, as pessoas já não estão podendo mais sair de casa sem máscara, isso foi melhorado, mas geralmente o primeiro contato é o pessoal da recepção, a portaria ali, Então, estão expostos ao risco também. Então, o risco biológico, gerado por organismos como vírus, bactérias, fungos e outros, capazes de desencadear doenças devido à contaminação. Há micro-organismos, formas de vida de dimensões microscópicas, visíveis individualmente apenas ao microscópio. Entre aquelas que causam dano à saúde humana, inclui-se bactérias, fungos, alguns parasitas, protozoários e vírus. Micro-organismos geneticamente modificados que tiveram seu material genético alterado por meio de técnica de biologia molecular. Cultura de células de organismos multicelulares
o crescimento in vitro de células derivantes de tecido ou órgão de organismos multicelulares, em meio nutriente e em condições de esterilidade, podem causar danos à saúde humana, como contiverem agentes biológicos patogênicos, parasitas, organismos que sobrevivem e se desenvolvem a expensas de um hospedeiro, unicelulares ou multicelulares. As parasitoses são causadas por protozoários, heminitos, vermes, artrópodes, piolhos e pulgas. Exposição deliberada é quando o trabalhador manipula diretamente o agente biológico. Quando esta manipulação faz-se por parte de sua atividade profissional, nesse caso, na grande maioria das vezes, os agentes já estão determinados, pois haverá conhecimento prévio sobre a fonte de risco a qual o trabalhador está exposto. Podemos citar como exemplo de exposições deliberadas as atividades em laboratório de diagnóstico microbiológico e desenvolvimento de vacinas, remédios e antibióticos, dentre outros. Exposição não deliberada, nesse caso, a manipulação dos agentes causadores de risco biológico não faz parte da atividade profissional do trabalhador, ou seja, não manipula diretamente um agente biológico. Então a exposição não deliberada é para quem não trabalha diretamente com ele. Para exemplificar, podemos citar a função de médicos, dentistas, profissionais de coleta de lixo, dentre outros. Outra informação muito importante é com relação às vias de transmissão e penetração dos agentes biológicos, podendo ser de forma direta ou indireta. A transmissão direta não há intermediação e os agentes caminham de forma livre e direta, podendo ser por meio das vias respiratórias, conjuntivas, de forma oral ou cutânea. Então quer dizer, essa transmissão direta, o agente está livre no ar ali, né? O papo do momento hoje em dia é o Covid, só que o Covid ele vem através de vias respiratórias, mas nós temos vários outros tipos de bactéria que ela pode conseguir adentrar. Um exemplo que não é uma bactéria, mas é o bicho de pé, né? Uma pulguinha que ela vai lá e consegue entrar e se alojar ali. Por outro lado, nós temos alguma coisa que a gente pode ingerir, algum material contaminado, por exemplo, por veneno, por urina de rato, por algum animal que tem alguma doença que para ele não faz mal, para nós é altamente tóxico, né? Seria por via oral, de você comer alguma coisa contaminada assim, ou também essa forma cutânea, aquela que eu falei, que é diretamente pela pele. Transmissão indireta é quando o agente precisa de um veículo para se locomover, podendo utilizar-se roupas, alimentos, instrumentos, perfuro cortantes, dentre outros. Medidas de prevenção e o EPI. Porém, mais importante do que adequar o EPI à atividade é controlar seu uso e garantir sua eficácia. Afinal, de nada adianta o colaborador utilizar o equipamento que não está cumprindo com seu objetivo. Quer dizer, eu posso ter, por exemplo, uma máscara de proteção respiratória. Eu tenho uma máscara N95, mas a máscara N95 ela não vai suportar, por exemplo, o gás lacrimogêneo, né? Então, cada EPI ele é adequado ao seu qual. Então, às vezes você vai pegar uma máscara de proteção respiratória que o pessoal usa ali para fazer uma pintura. Ela não é a mesma que você vai usar dentro de um hospital, né? Então, o EPI ele tem que ser adequado à sua atividade para que você não se contamine. Uma forma de manutenção da saúde dos colaboradores é comprovação de eficácia do EPI e através do controle de exames médicos periódicos e utilização do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Portanto, não é só fornecer o EPI, é fornecer, acompanhar seu uso,
através de ferramentas capazes de pontuar sua eficácia e acompanhar de maneira colaborativa se aqueles EPIs estão cumprindo com o seu papel. É considerado risco químico as substâncias, compostos ou produtos químicos em suas diversas formas de apresentação: líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina, gasosa e fumo. As vias de entrada do agente químico no organismo são digestiva, respiratória, mucosa, parental e cutânea. Deve ser mantido o rótulo do fabricante na embalagem original do produto químico. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produto químico. Deve constar o inventário de todos os produtos. Deve-se conter uma ficha com características de risco, medidas de proteção coletiva, condições e locais de estocagem e procedimentos de emergência. Gente, é muito importante isso de você não reutilizar a embalagem de produto químico, porque você pode se contaminar com esse produto, alguém pode ingerir esse produto, né? E aí pode ter resíduos ali e fazer muito mal. Outra coisa é o rótulo. No rótulo tem as informações do produto, tem informação de primeiros socorros, né? Porque se você se contamina com o produto, chega no médico e fala assim: ah, eu bebi um desinfetante. Tá, qual? Ah, não sei porque ele não é de marca, minha vizinha que me deu. Mas tem rótulo, alguma coisa? Não tem. Então como é que vai saber para te atender? Aí vai ter que esperar as reações acontecerem para ir tratando de acordo com o que elas forem acontecendo. Então é muito importante que mantenha o rótulo e não se utilize equipamentos sem rótulos em casa ou na empresa, é vedado de qualquer forma, né? Local apropriado para manipulação. Devem ser destinados a um local apropriado para a manipulação de produtos químicos. Esse local deve dispor sinalização gráfica, equipamentos que garantam a concentração dos produtos, equipamentos de exaustão, chuveiro e lava-óleos, sistemas de prevenção de incêndio, as áreas devem ser ventiladas, sistemas adequados de descarte. Cuidado com pérfuro cortante. O anexo 3 aborda sobre o plano de prevenção de risco de acidentes com materiais perfuro-cortantes e tem como objetivo reduzir a probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando a proteção, segurança e saúde dos trabalhadores do serviço de saúde. De acordo com o NR32, é vedado o reencape de agulhas. O dispositivo de segurança é um item integrado a um conjunto do qual faz parte o elemento perfuro cortante ou uma tecnologia capaz de reduzir o risco de acidentes, seja qual for o mecanismo de ativação do mesmo. Gente, para vocês não vão fazer parte desse encape, mas para vocês ficarem cientes e orientados disso, não pode reencapar a agulha. Tirou a capa dela ali, fez a utilização, tem que fazer direto o descarte, ok? Dos resíduos. Cabe ao empregador capacitar os trabalhadores na segregação, acondicionamento, transporte dos resíduos, definição, classificação e potencial de risco dos resíduos, formas de reduzir a geração de resíduos, reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos, conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta, orientação quanto ao uso de EPI. Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem ser preenchidos de até 2/3 de sua capacidade, fechado de tal forma que não permita seu derramamento, e deverão ser retirados imediatamente do local da geração após o preenchimento e lacração do mesmo. Gente, pode ser que vocês se deparem em alguns locais com uma plaquinha escrito assim, tóxico ou venenoso, tá? Com a classe 6 dos produtos. E também pode se deparar com uma nomenclatura que a gente chama de diamante de Rommel. Esse diamante de Rommel, basicamente, ele vai ser um losango
tá? Ele vai ser dividido em 4 cores, ele vai ter azul, ele vai ter o amarelo, o vermelho e o branco. O azul é o risco à saúde, ele vai de 0 a 4. Então, quanto mais perto do 4, mais risco à saúde ele tem, tá? Os outros a gente não precisa entrar muito não, que ele não vai voltar muito. E o vermelho que vai estar do lado do azul, que é inflamabilidade, a questão quanto fácil é de pegar fogo, tá? Então, se vocês verem alguma vez, vocês saberem do que se trata. Para os recipientes de pérfuro cortantes, o limite máximo de enchimento é de 5 centímetros abaixo do bocal. Deve ser mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte. A limpeza e conservação. Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados inicialmente de forma continuada quanto a princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e em procedimentos de situação de emergência. A comprovação da capacitação deve ser mantida no local de trabalho à disposição da inspeção do trabalho. A conclusão. A NR32 tem o objetivo de implementar e adequar as medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. E isso é de extrema importância, visto que os trabalhadores da área da saúde estão expostos a vários tipos de riscos, segundo algumas pesquisas realizadas em alguns hospitais universitários. Após a adequação da NR32, houve redução significativa de acidentes de trabalho com material biológico. A maioria desses acidentes eram com pérfuro cortantes. Os acidentes ocorriam por conta de sacos de lixo, resíduos de segregação inadequada. A NR32 modifica e padroniza cada item de acordo com sua especificidade, a fim de evitar danos à saúde e ao meio ambiente. Pessoal, então, nessa questão que a gente falou da NR32, a grande pegada é o risco biológico que vocês estão. Quem está dentro do hospital está exposto a risco biológico. Uma pessoa chega lá e espirra para cima, ela expõe vocês ao risco biológico. Se ela estiver espirrando e esse espirro estiver sendo causado por um vírus, que ela está um resfriado, alguma coisa, ela está lançando esse vírus. Quem respirar, a chance de se contaminar existe, né? Então temos que tomar cuidado. Para vocês que vão trabalhar na recepção, talvez depois dessa Covid-19 vire um padrão de todo mundo que trabalhar na recepção de hospital, até com o público, usar máscara ou protetor facial para minimizar a chance dessa pessoa, de vocês se contaminarem, né? Acontecer uma contaminação. Lembrando que aquela viseira que se usa, gente, ela ajuda, mas ela não evita a contaminação. Por quê? No caso dessas contaminações por vias aéreas ou mucosa, você pode respirar. Então você está com ela ali, mas o seu ambiente de respiração está livre. E aí o que vai acontecer? Você vai respirar e vai se contaminar da mesma maneira, tá? Então é ele com a máscara. Quanto mais for eficaz o EPI que a gente usa, melhor para nós, que não vamos minimizar o risco de nos contaminar, né? Tá aí para todo mundo está sabendo dos riscos, né? Outra coisa para vocês, se por um acaso vocês estiverem próximo de algum procedimento, for levar um documento, alguma coisa assim, muito cuidado onde vocês colocam a mão dentro do posto de enfermagem, né? Ou lá no hospital, por exemplo, viu uma seringa caída no chão, não tente pegar, sinalize e chame o pessoal do setor para poder fazer a coleta disso aí, porque
às vezes, por força do hábito, a gente vai com aquele intuito, né, de querer ajudar e acaba se prejudicando. Então, muita atenção nisso. Essa norma ela visa orientar quanto ao risco biológico, né, da gente se contaminar. Espero, mais uma vez falando, que todos vão embora da mesma forma que saíram de casa, para ir trabalhar com saúde, inteiros, né? Vigorosos ali, para no outro dia a gente voltar para a batalha de novo. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, estamos às ordens.